Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à live Superando o Medo de Natação para Bebês, para que você cada vez mais supere esses desafios encontrados no seu dia a dia. Vou deixar aqui o título da live fixado para todo mundo que estiver entrando conseguir acompanhar, tá bom? Bom dia a todos, Superando o Medo de Dar Aula para Bebês. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo super importante para o seu dia a dia, para que você busque ser esse profissional referência na área, neste segmento no qual você escolheu atuar. Bom dia a todos, estou vendo que estão entrando muitos alunos aí de mentoria, né? Tia Lu, bom dia. E a gente vai falar hoje, eu fiz um breve roteiro para a gente estar seguindo durante toda a nossa live. A gente vai falar sobre um nicho, né, de mercado que são os bebês, e essa semana a gente vai estar fazendo lives hoje, né, 7 da manhã, e sexta e domingo também vai ser no mesmo horário. A gente preparou uma maratona de lives, mesmo em férias, para não deixar ninguém sem conteúdo, e conteúdos que vão contribuir para a sua formação profissional e para o seu dia a dia. Então vamos começando, né, pessoal? Hoje a gente vai aprender algo que vai impactar o seu dia a dia, que é o quê? Você perceber o quanto você pode desenvolver, você pode se desenvolver e desenvolver o bebê nas suas aulas, né? Aqui a gente vai falar sobre a ambientação, né? Que é o primeiro conteúdo principal de adaptação do bebê ao ambiente. Vai falar sobre a importância da formação profissional, para que o profissional saiba o que está falando e o que está fazendo e aplicar isso à prática de forma que gere essa credibilidade ao cliente, né, que sejam os pais no caso. E a gente vai falar da importância de uma rotina criada, porque sabendo que o bebê funciona com rotina, nós temos que individualizar o atendimento, né, no seguinte aspecto: nós temos uma turma de bebês. Então a gente tem que entender que cada bebê tem um ritmo, cada bebê tem um desenvolvimento individual, no qual a gente tem que conseguir dar uma aula coletiva baseada em orientações individuais. Falando sobre a ambientação, né, gostaria de abrir para vocês um leque. O profissional ele possui um medo por causa de 3 coisas de dar aula para bebês, né? Ele possui esse receio inicial de dar aula para bebês por causa de 3 medos. O primeiro é por falta de domínio do conteúdo e do conhecimento aplicado a esse segmento, né? Às vezes não tem uma formação na faculdade, numa pós-graduação que ele vai conseguir ver alguma coisa ali, mas a gente entra para a área sem ter essa formação específica de como lidar com bebês. E a partir daí a gente tem que estudar esse nicho, estudar essas especificidades que o bebê tem, para poder ser um especialista na área e conseguir fundamentar os pais, né? Até mesmo fundamentar o nosso trabalho, para que a gente tenha essa autoridade, para a gente consiga dar sequência nas aulas com uma forma, com atendimento de excelência. A ambientação, que é essa adaptação ao ambiente, as pessoas, a estrutura que você está inserido e todo o contexto novo que esse bebê está sendo inserido, ela depende de 2 coisas. Uma que é da tranquilidade, da atratividade, de estar confortável naquele ambiente. Ou seja, eu vou me entregar para estar ali, tanto do profissional quanto do aluno, né? Então, se esse bebê ele está mais travadinho, abraçando o papai, com medo, já é uma ambientação que deve ser respeitada, né? O bebê ainda não está ambientado, mas aos pouquinhos, com a rotina do dia a dia, esse bebê vai entendendo que aquilo ali vai fazer parte do contexto dele, e quanto mais ações a gente for inserindo na aula que representa a rotina desse bebê, a gente vai conseguindo inserir um contexto externo no contexto interno. Então, qual é a ideia aqui que eu estou querendo passar para vocês? Conheça o seu aluno, para que você saiba a rotina desse bebê fora da piscina e tente trazer essa rotina de fora para dentro das suas aulas.
seja o brinquedo que ele gosta mais, seja a pessoa com que ele fica mais tempo, se é o vovô, vovó, o papai ou a mamãe, né? E a gente criar um ambiente onde a rotina desse bebê vai ser mais reconhecida por ele, né? Isso vai dar um relaxamento muscular, vai dar uma tranquilidade em estar naquele ambiente, porque, entre aspas, ele já conhece aquilo que você está aplicando na aula. É um brinquedo que já está na rotina dele, então ele fica mais tranquilo em estar naquele ambiente. O segundo ponto é o professor avaliar o tônus muscular desse bebê, né? Porque a gente sabe que a amígdala, ela mostra no nosso corpo a reação a algumas restrições, né? Então a gente tem, por exemplo, o bloqueio de fazer algumas coisas, o medo, né? Então o bebê, ele tem essa tendência porque ele está num ambiente novo e ele vai manifestar isso através do tônus muscular. Então, se você perceber aquele bebê que está mais travadinho, né, com medo, agarrado na mãe, você vai tentar pegar ele sai para voltar para o pai e para a mãe, a gente tem que prestar atenção nisso para saber se a hora certa de mergulhar ou a hora certa de conduzir o bebê para alguma atividade. O pessoal está falando assim, você está de férias? Pessoal, eu estou de férias, mas nem por isso a gente está deixando de passar um conteúdo. A gente vai fazer uma maratona de 3 lives, né? Pelo menos para a gente estar junto aí nesse momento. E essas lives vão ser todas sobre bebês. Hoje, sexta e domingo, tá bom? 7 e 7 da manhã, conto com a presença de todos. Então, quando a gente fala de ambientação, é a gente lutar contra as restrições que esse bebê pode apresentar. E a gente tem 4 tipos de restrições apresentadas por Newell, que fala sobre a restrição ao ambiente, restrição às estruturas, a restrição também às tarefas e restrição às pessoas, né? Então, como que a gente consegue entender isso? O ambiente pode ser pelo aquecimento da piscina, pode ser pelo vento que bate de fora, que diminui a sensação térmica, pode ser pelos efeitos sonoros, né? Que às vezes a gente está numa academia, está acontecendo uma aula de hidroginástica ao mesmo tempo, né? Restrição às tarefas é aquela situação assim, nossa, eu vou ficar longe do meu pai, vou ficar perto, eu vou num professor que hoje é um estranho para mim, né? Ainda não faz parte da minha rotina. Restrição das estruturas é porque o bebê tem a estrutura corporal dele, então às vezes ele não vai conseguir fazer algumas tarefas, né? Algumas atividades, ou seja, segurar ali na barra, ele vai ter dificuldade inicial se esse bebê é muito novinho. Ficar em pé na plataforma, ele vai se desequilibrar bastante. Então a gente tem que ir adaptando toda uma atividade para que o bebê se sinta seguro ao novo contexto. E a partir do momento que ele se sente seguro, ele vai aliviar mais esse tônus muscular, vai ficar menos travadinho, apresentando menos medo em fazer as atividades, né? Quando a gente fala sobre esse novo ambiente, eu vou ensinar para vocês aqui hoje como que a gente vai sair dessa live com a confiança em aplicar os conteúdos, né? Então, um problema que a gente encontra, né, que o profissional tem que buscar superar esses medos, que a gente apresentou no início dessa live, foi o domínio da técnica, né? Então, o profissional ele tem que buscar dominar a técnica, praticar o autoconhecimento. Então, por exemplo, existe a análise DISC, que é a análise de perfil, né? Então as pessoas têm que saber qual o perfil mais dominante em você, né? Qual o perfil que você tem mais forte e o que é o mais fraco, né? E vem uma análise SWOT, que a gente não consegue falar de tudo, mas o profissional tem que se conhecer, né? E a partir desse momento que o profissional se conhece, entender que o bebê ele tem especificidades. A gente tem inúmeros conteúdos, se a gente for puxando cada live, a gente vai falar assim, o sono do bebê, a alimentação, a progressão de ensino, como que o bebê funciona no seu desenvolvimento motor,
né, nas habilidades que ele pode adquirir. São vários conteúdos que a gente pode estar aprofundando, mas a gente não consegue falar tudo numa live. Mas a importância disso é que o profissional, quanto mais conteúdos ele conhecer que cerca esse segmento de bebês, ele vai estar mais preparado para estar em ação, né, fundamentando tudo que ele faz, dando feedbacks de desenvolvimento para os pais e muito mais, né? Então, entendendo que esse bebê ele tem que se desenvolver de forma biopsicossocial, a gente tem que entender o lado afetivo de uma aula de natação para bebês, porque a gente vê que a equipe de vendas, por exemplo, vende que, nossa, é um momento afetivo, onde o professor busca socialização a todo momento, aulas dinâmicas, atrativas e muito mais. Porém, a gente tem que ver se realmente o profissional está deixando isso acontecer na aula, né? Que momento da sua aula você para que a afetividade aconteça, né? Só do bebê estar de frente ali um para o outro, bem próximo, né? Será que você tem esses momentos de deixar a afetividade acontecer, da socialização, de aulas em dupla, aulas em grupo? E aí o que acontece, pessoal? Falando um pouquinho sobre isso, a gente tem que dominar os conteúdos da progressão de ensino. E a progressão de ensino você tem que saber o que ensinar do começo ao fim, né? O que eu vou ensinar para esse bebê quando ele chega na academia e quando ele sai da academia, ou ele permaneça, né? Pessoal, só queria perguntar para vocês um pouquinho se vocês estão conseguindo ver a minha imagem, se vocês estão conseguindo acompanhar tudo certinho. E aí eu preciso que vocês me dêem um retorno aqui nos comentários, tá bom? Outra forma da gente chegar no que a gente vai falar aqui na live é que durante esse processo, o profissional inseguro, ele transfere isso para o bebê, transfere isso para a família. Então, uma forma de você não começar a aula é mostrando essa insegurança, porque como a gente está falando de rotina, se o bebê perceber e a família perceber que você todos os dias está inseguro para transferir aquele conhecimento, aquele conteúdo, isso vai ser refletido nas suas aulas. O bebê que não está querendo ir com você, ele não é aberto às atividades, e aí a gente tem que chegar e buscar esse desenvolvimento constante. Os pais ficam esperando do profissional o primeiro mergulho do bebê, né? Quando que o meu filho vai começar a se adaptar? E aí a gente sabe que o primeiro mergulho, ele nunca deve ser um mergulho forçado, porque isso pode gerar um trauma no bebê. Então o profissional tem que saber antecipar as informações, explicar para o pai quando pode acontecer o primeiro mergulho. E aí, como a gente está falando de retirar os medos, a gente fez uma pesquisa com os nossos seguidores e viu que o maior medo do profissional é quando executar o primeiro mergulho, né? Isso a gente vai falar em algumas outras lives, porém, nessa live eu já falo para vocês, o primeiro passo é você se ambientar. Ambientando o bebê nesse contexto, adaptando ele ao ambiente, você vai conseguir ter os benefícios de um tônus muscular mais relaxado para ele estar possivelmente entrando na prática com mais tranquilidade, né? Totalmente adaptado ao ambiente. Para você ser uma referência no que você faz, você tem que fazer algo com muito amor. Então, ame o que faz, ame o que você está escolhendo para trabalhar, porque a partir do momento que você ama, você se dedica. Eu vejo muitos profissionais que falam assim: ah, professor, surgiu um bebê para mim de personal e eu vou pegar porque é uma oportunidade. Legal, pessoal, mas vamos lá. Você está preparado, né? Você está preparado para receber um bebê e desenvolver ele? Eu acredito muito que ser referência na área é fazer o que ama, mas sabendo o que faz. Então, não pega um bebê antes para depois você falar comigo assim: eu não sei o que eu faço, o que eu faço agora, né? Seja ético, seja compromissado, profissional, e fala: papai, eu estou aprofundando nesse segmento
Quando eu tiver uma resposta para você, aí a gente começa as aulas de natação. Porque o que mais tem hoje é profissional com dúvida neste segmento. E isso não, a gente começando com dúvida, começando com o pé atrás, a gente não se entrega totalmente. Então a gente não apresenta o nosso melhor serviço. A gente apresenta o nosso melhor atendimento naquilo que a gente domina. Então é importante saber que existe um mito que eu não consigo fazer o primeiro mergulho na primeira aula. Você consegue sim, mas depende de quem? Mais do bebê do que do profissional. Porque se o bebê não estiver adaptado ao ambiente, com o tônus muscular relaxado, igual a gente comentou desde o início da live, e com um ambiente atrativo, você não vai conseguir fazer nada. O bebê vai querer ficar o tempo todo com o pai, o tempo todo com a mãe, mas o mito de não conseguimos fazer o primeiro mergulho para o bebê na primeira aula, que eu nunca vi na vida, tudo com a técnica certa. Então a gente começando a ambientar esse bebê, a gente vai conseguir fazer com que ele esteja mais tranquilo nesse ambiente. Ixi. E aí, pessoal, melhorou? Melhorou agora? Fala pra mim que eu ativei o 4G. Beleza, legal. Então, olha, para a gente superar esse mito, a gente tem que saber o que a gente faz no primeiro mergulho com o bebê e depois a gente vai ter outras lives falando sobre o passo a passo. Mas o primeiro passo é que existem técnicas e existe a possibilidade de não utilizar as técnicas. Isso é bem difícil de entender no início, mas sabendo que o bebê possui reflexos, a gente tem que entender os reflexos na água. E existem também as formas de você estar manipulando esse bebê, né, no sentido de movimentar esse bebê para que ele consiga realizar um mergulho com as técnicas que você tem a oferecer, que aí mergulho lateral, mergulho laterofrontal, mergulho frontal, e depois que a gente chega no mergulho frontal, a gente tem mais uma diversidade de mergulhos frontais que vão de acordo com a abordagem do simples para o complexo, do fácil para o difícil, né? Espero que vocês estejam gostando da live, né? A gente está passando muito conteúdo aqui em pouco tempo, mas que para você superar os seus medos, a gente tem que ter esse passo a passo. E qual é o passo a passo que eu venho aqui falar para vocês? Primeiro, estude, né? Gente, tem muito livro sobre bebê, né? Tem uma biblioteca assim, de artigos atualizados que a gente pode estar lendo, profissionais que hoje em dia os profissionais que atuam com bebês têm uma gama enorme de possibilidades, né, e também de conhecimentos a serem explorados. Igual hoje, a gente não sabe o que é uma hiperestimulação. Isso está sendo estudado, né? Existem algumas escalas de desenvolvimento que a gente analisa do bebê, né, com meses de vida, com dias de vida, né, alguns artigos mostrando para a gente que o que era 6 meses já virou 3 meses, que pode começar a prática de natação para bebês. Então, o primeiro passo é estude. Tem muito conteúdo novo, tem muito conteúdo atual que a gente precisa estar sabendo sobre bebês. O segundo passo é antecipe. Como que a gente antecipa as coisas? Estudando, tendo conhecimento, tendo domínio do que a gente faz. Porque se eu não antecipo para as pessoas, isso eu falo em todos os cursos e todo mundo sabe disso, se eu não antecipo, eu não posso cobrar. Agora, desculpa pessoal, se eu antecipo, eu posso cobrar. Se eu não antecipo, eu sou cobrado. Então, a partir do momento que você antecipa para o pai tudo que você vai fazer na sua aula, que você vai fazer um planejamento para que aquilo tudo aconteça, você gera uma credibilidade, uma confiança para os pais, que você consegue desenvolver o conteúdo com autonomia e confiança. Então, o primeiro passo, estudar.
Segundo passo, antecipar. E terceiro passo, vamos para a prática, né? Seja com bonecos, seja com bebês. A gente começa com bonecos para a gente ter a técnica correta. Inclusive, tem vários alunos de mentoria meu aqui na live. Queria mandar um abraço para todos, porque existem alguns desses alunos que estão mandando vídeos para mim com bonecos, né? Bebês em formato de bonecos, que eles estão fazendo a técnica e a gente vai corrigindo essa técnica até ele chegar numa técnica ideal, né, adequada, e aí depois a gente leva para a prática com bebês mais adaptados, para depois a gente pegar os bebês iniciantes. Então a gente está fazendo até uma progressão à distância das correções da técnica desse mergulho. E aí quando a gente fala vamos para a prática, você pode errar, né? Não tem problema você errar os mergulhos, errar os estímulos. O negócio é que se a gente erra, tem que errar rápido, porque o fato de você errar com o bebê pode virar um trauma, né? Então a gente buscar essa prática de forma progressiva também é importante. E o último passo, o quarto passo, é você estudar mais ainda. Então a gente estuda no começo para a gente antecipar as informações, a gente pratica e depois estuda mais para a gente ter esse ciclo de desenvolvimento profissional onde te gera mais confiança. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no final da nossa live, né? Eu queria agradecer a todos e falar para vocês que sexta e domingo nós vamos estar juntos aqui às 7 horas da manhã e eu vou fazer um breve resumo e espero que vocês estejam na próxima live para a gente encerrar o nosso encontro aqui hoje. Para você se tornar um profissional mais confiante, conheça o seu público-alvo, que são os bebês, né? Entenda sobre as especificidades do bebê, que existe uma gama de conteúdos, igual a gente falou, o sono do bebê, alimentação, desenvolvimento motor, aplicação dos conteúdos em aula. Depois disso, entenda quem você é, né? O seu perfil. Eu sou uma pessoa dominadora, eu sou influente, eu sou conformidade, se eu sou estabilidade, isso aí é uma análise do DISC. Qual é a análise SWOT, quais são os meus pontos fracos, meus pontos fortes, e isso tudo vira um investimento em você como profissional. A partir daí você vai ser visto e vai começar a atuar com mais autoridade, com mais confiança. E por último, pratique, né? Pratique o que você estuda, porque se a gente for pegar a maioria das pessoas que fazem cursos hoje, a gente sabe que às vezes tudo fica no papel, né? Se a gente pegar ali 10% do que a gente viu num curso, numa live e começar a aplicar, a gente já está fazendo o que muitas pessoas não fazem, porque o nosso cérebro ele procrastina as coisas, ele deixa para depois. Então se a gente sai dessa zona de conforto que o cérebro já tem como rotina dele procrastinar, a gente começa a pensar fora da caixa. Então pessoal, 10% dessa live tentem começar a aplicar nas suas aulas, buscando a ambientação desse bebê para que ele se adapte cada vez mais às atividades e fique com um tônus muscular adaptado e adequado para você começar as atividades, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Sexta-feira, 7h07 da manhã, aguardo todos aqui na live, mergulhando com os bebês. Um abraço.